Estamos recebendo a visita de amigos muito queridos, de Timbó, pastor Antenor, sua esposa Maria. Pastor Antenor, enquanto líder da área de saúde da Associação Norte Paranaense, ele deu várias oportunidades de ir até lá e compartilhar essa mensagem com a liderança e nossos irmãos. Eles estão acompanhando o irmão Jason, estudante da Bíblia, amante da mensagem desse tempo. Vamos dar uma salvação para eles que estão nos visitando, bem próximos aqui de nós. Eu sei que vocês têm um horário para ir para casa, né? Se eu me atrasar um pouquinho, não tem problema. Se alguém tem algum compromisso, alguma emergência, se a fome for muito grande, né? Sinta-se tranquilos em poder atender o que vocês têm de compromisso. Vamos dar continuidade, então, ao que nós estamos estudando. Mais uma vez, agradecer a compreensão da liderança da igreja, nesse momento tão solene do culto, a gente poder continuar falando aqui de baixo, como uma aula para vocês. Então, nós vivemos no tempo pós-1844, é o fim do tempo, é um tempo muito solene, acontecimentos estão aí diante de nós, vamos se vivermos mais alguns dias, vamos passar também por momentos difíceis, complicados, que está lá, mas Deus tem o que se chama de remanescente, que são o seu povo visível, vivendo um determinado momento da história. Lembra de Elias? Realizou um grande trabalho, entrou em depressão, fugiu, e uma hora que ele estava lá dialogando com Deus, ele disse: eu estou sozinho. E Deus falou: não, volta para lá que tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Nem sempre a gente consegue ver, mas Deus tem. E o movimento adventista do sétimo dia está para representar uma parte visível do povo de Deus nesse tempo. E fora das fileiras adventistas tem milhões e milhões de pessoas que em algum momento vão tomar uma decisão ao lado do seu povo. Mas Deus não tem só um povo visível como teve a arca antes do dilúvio. Tem uma mensagem. Assim como Noé tinha uma mensagem, vai haver um juízo, nós também temos uma mensagem, vai haver um juízo. E ainda não é o final, mas é o juízo por ocasião da volta de Jesus. O juízo final mesmo vai ser depois das férias de 1000 anos. Aí então vai terminar com o mal de uma vez, acabar e estabelecer um novo céu e uma nova terra. As 3 mensagens angélicas, a terceira mensagem angélica está colocada dentro do tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de perigo, a vida dos filhos de Deus está em perigo dentro do contexto do grande conflito, e dentro desse contexto, o trabalho de levar a mensagem é despertar na mente da pessoa o interesse pelo ministério de Jesus no lugar santíssimo, que é o ministério intercessório, a última intercessão de Cristo a favor das pessoas que estão transgredindo a lei, que não conhecem ainda os mandamentos. Então, é a mente que é dirigida ao lugar santíssimo. É a mente que é dirigida. Quando nós estamos nos direcionando, nos colocando diante do Senhor, a comunicação com o céu se faz pela mente, pelos nervos do cérebro, que se comunica com o organismo todo. Então, há uma relação muito íntima entre fisiologia e adoração. E a gente pode se beneficiar muito estudando um pouco sobre fisiologia. E nem precisa estudar, basta ler. E hoje tem muita informação relacionada com esse assunto. Onde isso vai se concentrar aqui, no equivalente ao dia da expiação, que é no dia de juízo, Jesus fazendo a intercessão final,
então, a nossa mente, ou dirigir a mente daqueles que vão estudando, para o ministério de Jesus. A pergunta é: por que Jesus pode ser o intercessor? Porque ele morreu na cruz. Essa é a razão fundamental. Porque Jesus pode ser o meu intercessor? Porque ele morreu na cruz, a morte substituta. Essa morte substituta é que me salva da morte eterna. Eu vou poder viver a vida eterna. Qual vai ser o resultado dele estar ministrando, fazendo essa intercessão final? A sua segunda volta. Ele, com o trabalho de Cristo, com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição, com a sua intercessão, a nosso favor, e o Espírito, no seu ministério de nos transformar à imagem e semelhança de Cristo, é que nós vamos estar sendo preparados para receber Jesus. Essas três coisas andam juntas: a morte de Jesus, a sua obra intercessória e a sua volta. A conexão tem que ser, mas a ênfase é na intercessão de Cristo. A adoração está conectada com isso. A adoração está conectada com isso. E a revelação nos diz o que então? É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Bom, se é a mente que adora a Deus, que cuidado a gente precisa ter com essa mente, não? Como que se alimenta essa mente? Que conteúdo se coloca dentro dessa mente? O que a gente lê? O que a gente estuda? O que a gente vê? Não? O que está relacionado com isso? Não? E a mente, estar em adoração com Deus, estar em adoração com o Criador, isso vai dar um resultado. E aí dá a diferença de uma adoração meramente formal e de uma adoração vivencial. A adoração meramente formal, você vai à missa, vai no culto, vai lá, vem aqui, volta para casa e a vida continua. A adoração vivencial não, a pessoa vai ser transformada e vai refletir a imagem e semelhança do Criador. Mas o que é ser a imagem e semelhança do Criador? O que é? Ser de natureza amorosa. Ser de natureza amorosa. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso. Aí entra a questão, irmãos, do grande conflito. Apocalipse 12, 17. Vamos dar uma olhadinha? Apocalipse 12, 17. Esse capítulo 12, 13, 14 são de grande importância. É o centro do Apocalipse, do livro do Apocalipse. Ele está tratando não é da relação, mas do papel do dragão em relação à mulher, à igreja. E especialmente em relação ao remanescente, que é a igreja do tempo que nós estamos vivendo. 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, a igreja de maneira geral, e foi fazer guerra ao remanescente. O remanescente é a igreja visível. Houve um momento que a igreja visível era o povo hebreu, que se transformou em Israel, que se transformou em Judá. Cada período da história. Num dado momento, a igreja remanescente foi o movimento da reforma na Idade Média. E hoje, o remanescente é o que está descrito aqui em Apocalipse 12, 17. O que diz lá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Há muita gente que diz que tem o testemunho de Jesus, mas não guarda os mandamentos de Deus. Aí então, para poder justificar, diz que foi anulado na cruz. E Jesus guardou o mandamento, nós não precisamos guardar mais. É uma maneira de entender as coisas infeliz, naturalmente. Os que guardam os mandamentos de Deus têm a fé em Jesus. Então, esse é contra quem que o dragão está irado. O dragão irou-se contra a mulher. Mas nesse fim do tempo do fim, nesses últimos momentos, contra quem que o dragão está irado? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Agora, tem pessoas que sinceramente estão guardando os mandamentos de Deus, e em relação ao quarto mandamento,
eles entendem que houve uma mudança do sábado para o domingo. Enquanto não houver o decreto dominical, enquanto não houver o decreto de morte que está previsto lá no final, essas pessoas que sinceramente estão vivendo à luz da orientação divina, mas entendendo que houve uma mudança no quarto mandamento, eles vão ser aceitos. Mas quando a mensagem chegar para eles, e eles tiveram uma compreensão de que não houve essa mudança, a mudança foi feita por homens, por religiosos, por líderes, por concílios, por decretos, por imperadores romanos, não? Aí tem que ter uma mudança e vão ser responsáveis nessa direção. Bom, mas como que o dragão ataca? Como que o dragão ataca esse remanescente? Como que ele age? Então nós vamos gastar algum tempo focando nesse ponto. E qual é a relação que isso tem com a mensagem de saúde? Chamada mensagem de saúde. Bom, se é uma guerra, tem ataque. Para ter um bom ataque, tem que ter estratégia. E se tem estratégia, para ter uma boa estratégia, tem que ter objetivos. Uma guerra. E não basta ter estratégia, ter objetivo, precisa ter armas. Podemos repetir? Se tem uma guerra, tem que ter o quê? Estratégia. Tendo estratégia, para ser uma boa estratégia, precisa ter objetivo. E normalmente, numa guerra, numa estratégia, o objetivo, um dos objetivos principais, uma guerra normal, é conquistar a capital. Quando você conquista a capital, tira o governante, prende o governante, mata o governante, tira aquela liderança, você conquistou a terra. Mas para chegar lá tem que ter armas. Vamos aplicar isso ao contexto do grande conflito? E ver como as coisas funcionam e estão funcionando no nosso tempo. Essas armas, lá no mundo físico, e as armas no mundo espiritual, é como mísseis. No caso do grande conflito espiritual, é mísseis dirigidos para onde? Não é para o coração, não é para o fígado, não é para o estômago. São mísseis dirigidos aqui, para a mente. Não vou esquecer isso? Então vamos continuar nessa parte. Que mísseis o dragão aprendeu a usar ao longo do tempo para atingir a mente? E ao atingir a mente, onde é que ele vai chegar? Onde ele vai chegar? Aqui. A mente que deve ser dirigida para o lugar santíssimo onde Jesus está fazendo a intercessão final. Estão percebendo? A mente. Ele vai atingir e procurar atingir a mente. Então, o que foi que o dragão desenvolveu ao longo de 6.000 anos para alcançar a mente? A primeira ação dele foi transformar alimentos dados por Deus em venenos. E o primeiro veneno que desenvolveu foi o álcool. Da uva, do fruto da vida, ele fez primeiro. Então hoje você tem o vinho, você tem a cachaça, você tem os russos gostam muito de vodka, Os alemães gostam muito de cerveja, tudo tem álcool, Tudo tem álcool. Os outros gostam de whisky, que vem do cereal. Tudo que tem amido e tem açúcar vai fermentar e vai produzir álcool, inclusive dentro do intestino, O álcool fermenta e obscurece o cérebro. Você lembra disso? Então, onde é que está o foco quando diz assim? Estamos dentro do grande conflito e o dragão ataca. Ataca o quê? Onde é que ele chega? Onde ele quer alcançar? Por quê? Porque se ele afeta isso aqui, ele está afetando o quê? A adoração. A gente pode estar presente em um templo, a gente pode estar ouvindo orações, ouvindo cânticos, ouvindo a Bíblia, ouvindo uma pregação, mas a mente está afetada. Mas se a mente estiver clara, vai melhorar a qualidade da adoração. O que significa melhorar a qualidade da adoração? É que nós vamos ter os resultados adequados, apropriados, que é desenvolvimento da natureza amorosa. O que vai facilitar o relacionamento matrimonial, o que vai facilitar a relação entre pais e filhos, filhos e pais, o
o que vai facilitar a nossa relação no universo que nós estamos vivendo, de trabalho, de estudo. Fica compreensível, meus irmãos? Bom, vamos avançar. O dragão ataca. Ele vai atacar a mente que adora a Deus. Não? Vamos chegar nesse ponto. Bom, sabemos que ele ataca. Tudo que ele faz é para chegar a eles. A capital. Qual é a estratégia? O que a revelação nos fala? Lembra que revelações são informações o quê? Privilegiadas. Nós estamos no meio da guerra. Como que o inimigo ataca? Isso é muito importante de saber. Até para nos proteger, não é verdade? Como que ele ataca? Então qual é a estratégia dele? Olha o que diz a revelação. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. E ele já alcançou. Ele já alcançou. Ele já dominou o mundo ocidental. Com o evolucionismo, com o secularismo, com o humanismo, com o comunismo. Tem partidos no brasileiro, partidos políticos brasileiros, que na Constituição deles está escrito que tem que acabar com a família. E se você não acabar com a família, você não tem o controle da população. E alguns membros da igreja são simpáticos a esses partidos. Mas nunca leram a Constituição desses partidos. Isso não quer dizer que os outros partidos que está escrito que protegem a família, que eles protejam a família. Né? Mas nós não temos nada a ver com partido. Nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, de esquerda. O nosso partido é o reino do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Pelos partidos aqui, a gente não vai brigar por esses partidos. Seja de um jeito, seja de outro, eles têm os interesses deles lá. Se eles fizerem alguma coisa de boa para a população, ajudar a população, ótimo. Não? E se não fizer também, nós seguimos o caminho nosso aqui com Cristo. Vamos nós, pessoalmente, fazer o bem. Não? É isso que Deus vai colocar para nós. Mas olha, Satanás, no mundo oriental, no mundo asiático, no mundo, já tomou conta. Já tomou conta. Ele só não pode tomar conta do remanescente. Porque nós somos a parte o quê? Visível do povo de Deus. Não? Para as pessoas terem alguma esperança de ver, de seguir. Olha, o seu mais forte poder sobre o homem ele exerce através do apetite. E esse ele procura estimular de todos os modos possíveis. Então, onde é que está concentrado os mísseis mais poderosos do dragão? Na guerra do grande conflito. Onde? Em relação à comida, à bebida e à expressão da sexualidade. Vocês já ouviram por aí como anda a expressão da sexualidade? Nessas três áreas está concentrado o assunto do apetite. Apetite desordenado. Comida, bebida. É o que está. Olha, se esse é o mais forte poder, é a maneira mais forte de Satanás exercer o seu poder, através do apetite, o que é que significa isso? O que é que significa isso? Que se a gente aprender a cuidar do apetite, nós estamos livres da manifestação de Satanás poder aplicar o seu mais forte poder. Vocês não dizem amém? Amém. É simples assim, irmãos. Já temos do lado a força celestial. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não? Que eles são oniscientes, onipresentes, onipotentes. Para cada anjo do mal que caiu, temos dois bons. E podemos invocar, temos Cristo como intercessor, diuturnamente a nosso favor. E agora a gente sabe a estratégia do inimigo. E qual é a estratégia do inimigo? A principal estratégia do inimigo? Através do apetite. Então, se eu estudar esse assunto, aprender sobre esse assunto, cuidar com esse assunto, vai estar limitando a ação poderosa do inimigo, que não tem poder nenhum. Não é maravilhoso? A palavra de Deus é uma coisa através do apetite. Então, vamos
ver algumas das orientações. Aquele livrinho que eu mostrei para você, não é um livrinho, sim, um livrão, né? Conselhos sobre o regime alimentar, ele mostra 11 dessas armas que o dragão usa, 11 que o dragão usa. Depois tem outros livros que nos ajudam a entender esse assunto. Bom, objetivos. Qual é o objetivo do dragão usando as armas através do apetite? Veja lá, revelação. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com apetite traria debilidade física, isto é, doenças, especialmente as doenças crônicas, diabetes, alergia, problema circulatório, e por aí vai, não? Todo esse processo que está envolvido. Ele traria debilidade física, adormecendo os órgãos perceptivos. Onde é que estão os órgãos perceptivos? Aqui, no lobo frontal. Aqui estão os órgãos perceptivos. O lobo é o que faz a diferença nossa dos animais. Os animais agem por instinto, nós fomos criados para agir pela razão. Nós temos emoções, mas as emoções devem ser controladas pela razão. Qual a diferença do culto pentecostal e do culto adventista? No culto pentecostal você tem uma ênfase na emoção controlando a razão. No culto adventista você tem uma ênfase no estudo da palavra, na reflexão, na meditação, não? E aí você vai ter emoções, mas emoções em harmonia com o entendimento, não? Segundo a vontade de Deus, que vai nos ajudar. Bom, perceberam isso aqui? Qual o objetivo do dragão? Duas coisas: enfraquecer o físico e adormecer os órgãos perceptivos. Duas coisas: enfraquecer o físico e não, doença não é só doença. Doença é uma oportunidade de fazermos uma reflexão. Se a doença vem pela transgressão das leis naturais, é uma oportunidade de fazer uma reflexão. Que leis naturais eu estou transgredindo na minha vida? Estou levando uma vida de atividade física ou vida sedentária? Estou tomando água suficiente ou pouca água? Que tipo de água estou bebendo? Estou dormindo o tempo suficiente ou dormindo pouco? E aí, por exemplo, estou tomando o benefício da luz solar ou estou escondido dentro de casa? Ou em casa, no escritório, no ônibus, no carro, coisa semelhante. Tem lá os 8 remédios de Deus, ciência do bom viver. É uma reflexão que a gente faz. Começa a corrigir, 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. Então, temos o ataque, temos a estratégia e temos os objetivos. E tem também o que? As armas. Agora, qual é a consequência desses ataques do dragão? De maneira que não se discerniam as coisas sagradas e eternas. Quando fala de Jesus intercedendo no santuário celestial, nós estamos falando de que temos? Coisa sagrada aí. E tudo que o dragão não quer é que a gente tenha essa percepção. E que a gente tenha esse envolvimento, não é? Com Jesus, o nosso Salvador, que morreu por nós, a morte substituta, e está lá, intercedendo por nós, diuturnamente, ministrando a nosso favor os benefícios da sua morte vicária, sua morte na cruz. Obscurecimento da mente. A mente fica obscurecida. E aí então vem azar. Não sei, por aqui tem neblina? Não, né? Não tem. É mais ou menos isso aí como fica a mente, do ponto de vista espiritual. Dirigindo na neblina, quanto a gente enxerga para frente? Até tem a placa lá, né? Cautela, é melhor nem dirigir, para parar, para não viajar, né? Para ser cuidadoso. Né?
Tem mais neblina, menos neblina. Está mais obscurecido, menos obscurecido. Né? Então, enfraquecer e degradar as faculdades físicas e adormecer. Qual é o objetivo? Dificultar a pessoa entender as coisas sagradas e eternas. As coisas sagradas e eternas. Eu não falei aqui, mas o instrumento mas um dos mais poderosos, porque depois tem que ver com o apetite e o sono, é o assunto hoje das redes sociais. Das telas, das redes sociais, do dormir pouco, dorme pouco, come errado, come qualquer coisa, come qualquer hora, não? E vai afetar, é outro assunto muito interessante. Então, lá na mente, aqui, no cérebro, a sede aqui, então, ali está o lobo frontal, é a sede da espiritualidade, da moralidade, da vontade. Aí é isso que o dragão está atacando. Então, vamos ver aqui as armas. Tem o ataque, tem a estratégia. Qual é a estratégia? Através do apetite. Em relação ao apetite está o que come, o que bebe e a expressão da sexualidade. Então, tem objetivos. Objetivos é enfraquecer o físico e adormecer. Adormecer a mente, obscurecer o cérebro. E as armas? Então a revelação nos apresenta algumas dessas armas. Né? Vamos lá. Essa listinha toda é isso. Rapidamente. Comer fora de hora, o gosto pelo açúcar, o gosto por refinado, terceira refeição abundante, líquidas refeições, frituras, estimulantes, comer demais, condimentos, tipo pimenta, cravo, canela, noz moscada, carne, má combinação alimentar, vida sedentária, dificuldade com o repouso, poucas horas de repouso, vai dar fadiga, respiração, suor e poluído, música, tipo de música e telas. Hoje nos fala mais de televisão. Telas, estão lá. Onde vai afetar isso? Romanos capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não diz lá, Romanos? Não vos conformeis, mas que haja uma renovação do vosso entendimento, para que possais compreender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Esse aqui é outro tema para um outro assunto. Mas onde é que vai bater isso aqui tudo, irmãos? Isso aqui onde vai bater? Aqui. Bate na mente, afeta o corpo, afeta o culto e afeta a capacidade de compreender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso tudo está interligado, é uma tessitura assim, maravilhosa, extraordinária. Então a gente estuda esses assuntos dentro desses aspectos. Então, vamos ver as armas rapidamente, cada uma delas, e qual é o efeito que tem aí, como que atinge os cérebros. Comer fora de hora, não ter horário certo para comer. Um dia toma a refeição da manhã às 7, outro dia às 8, outro dia às 9, outro dia não toma, almoça meio-dia, almoça 2 horas, 1 hora, outro dia não almoça, come um pouquinho, outro dia janta às 6, às 7, às 8, às 10, outro dia não janta, e não tem horário, e belisca no intervalo, e come, diz aquilo, a irregularidade no comer. Esse é um tema, é um capítulo do Conselho sobre o Regime Alimentar. Resumindo, que diz a revelação: muitos comem a toda hora a despeito da lei da saúde. Depois, a mente fica obscurecida. Eu lembro da minha sogra, querida sogra. Ela tinha na bolsinha dela sempre balinhas, docinhos, não? E de vez em quando ela tirava uma balinha, um pedacinho de chocolate. Passava o dia todo lambiscando. Vocês têm alguma sogra que é mais ou menos assim? O que acontece com a mente? Obscurecido. E olha a pergunta que faz a revelação: como pode os homens ser honrados com iluminação divina quando
são tão descuidados em seus hábitos, tão desatencionados para com a luz que Deus tem dado em relação a esse assunto. Voz de Deus, a outra voz. Voz de Deus, a outra voz. Iluminação divina, descuidados. Como pode? Porque o Senhor já havia dado instrução a esse respeito, sobre esse assunto. Falando desse assunto, ela vai dizer, e a fisiologia confirma isso, que o limite máximo de refeição por dia são 3, com intervalos de 5 a 6 horas. E nada no intervalo, apenas água. E água de boa qualidade. É isso também. E ainda, primeira refeição, como falamos ontem à noite, a melhor do dia se possível, segunda refeição boa, e a terceira refeição leve. E geralmente quem come muito à noite não tem apetite de manhã cedo. Aí toma manhã cedo um cafezinho, uma batidinha, uma coisinha ali, que vai para o trabalho, depois come no trabalho, vai e vira uma confusão. Mas não tem apetite de manhã. Fica sem jantar para você ver como é que você vai acordar. Toma um copo d'água e vai dormir. Fala de maneira geral. Você vai levantar de manhã com a vontade assim, comer 3 bananas, um pedaço de mamão e 2 fatias de pão e tal. E aí você sai bem alimentado, de acordo com a vida. Mas a mente fica obscurecida. A mente fica obscurecida. É isso aí. Gosto pelo açúcar. Mencionamos ligeiramente no primeiro dia. Açúcar não é bom para o estômago, fermenta, obscurece o cérebro e ocasiona mal. Mexe no comportamento. Muda o comportamento. O gosto pelos refinados. Por que refinados? Quando você pega o grão, ele tem a capinha, tem o germe e tem o miolo dele, que é amido. Geralmente o amido vai uns 70%. O restante é fibra, sais minerais, óleo, vitaminas. Aí vem a máquina e tira, e deixa praticamente um amido. E no caso do trigo, tem o glúten, que é a proteína. Aí a pessoa passa 20, 30 anos comendo trigo branco. Ele tem 2 concentrados. Concentrado de amido, que transforma em açúcar, que fermenta e produz álcool. E o glúten, que é o excesso de glúten. Aí agora ficou sensível ao glúten, não pode comer mais glúten. Mas você já comeu 30 anos, claro que fica doente, pode ficar doente. O que precisa é mudar de hábitos. E antes que tenha sensibilidade ao problema do glúten, que é outra confusão que tem por aí. Há algumas informações sobre isso. Estudos com grupos de 70 mil mulheres durante uma pesquisa sobre o assunto de alimentos refinados em relação com depressão. Pão branco, massa branca, arroz branco, açúcar, tudo que está envolvido. Quanto mais as mulheres comiam açúcar e grãos refinados, maior o risco de desenvolver depressão. Já ouviu falar de pessoas com depressão? Conhece alguém com depressão? Não todos os casos, mas uma boa porção desses casos está ligado a esse assunto. Vale a pena fazer um ajuste. Depressão é um obscurecimento da mente, uma dificuldade de pensar de maneira correta. Maior o risco de desenvolver depressão. Terceira refeição. Por que a refeição deve ser leve à noite? Porque fisiologicamente, enquanto o estômago está trabalhando, o cérebro está desperto. Ele não descansa. Então, se a pessoa tomar um jantar completo e comer tudo que tem direito, o que vai acontecer? Vai afetar a mente. A digestão vai levar 4 horas para fazer isso, 5 horas para fazer isso. Se comer frituras, se comer carne, se comer coisa, vai dar tudo isso. Aí vai ter dificuldades para dormir. Aí não tem um bom sono. E se não dorme bem, a pessoa vai tomar remédio para dormir. Vai dar uma confusão danada nesse aspecto, nesse momento. Líquido das refeições é outra complicação da nossa vida. Quanto mais líquido se coloca no estômago, nas refeições, mais difícil é a digestão.
E afeta o estômago. Ele diz a revelação que quando aflige o estômago, afeta o cérebro. E se afeta o cérebro, afeta a mente. E ela vai dizer, se afeta a mente, afeta a alma, quer dizer, afeta a espiritualidade. Não é? Frituras, nós já tratamos um pouco, mas eu vou só falar disso aqui para vocês. As batatinhas, elas têm uma substância tóxica chamada glicocalose. Ela é tóxica, mas a batatinha cozida, assada, o corpo perfeitamente trata do assunto, não tem problema nenhum. Ela é saudável. Quando frita a batata, ou tubérculos equivalentes, quando frita, ele concentra o glicocalóide em 300%. E em vez de 20 miligramas por 100 gramas, vai ter 70 miligramas por 100 gramas. Pode chamar. O outro lado, nas correntes elétricas do neurônio, dos neurônios, aqui as células do cérebro, de um neurônio para o outro, por onde passa a informação, tem enzimas, e uma delas chama polinesterase. O glicocolate concentrado assim, ele vai interferir na passagem das correntes elétricas de um neurônio para o outro. É um péssimo negócio, não é? E não custa barato. Estimulantes. O que é que Deus fala a respeito dos estimulantes? O uso dos estimulantes antinaturais é danoso à saúde, tem uma influência obscurecedora sobre o cérebro, tornando-lhe impossível pensar nas coisas eternas. E o estimulante geralmente vem com açúcar. E o açúcar também contribui para obscurecer o cérebro. Quer dizer, numa coisa só, você tem duas armas, dois mísseis para atingir a mente e obscurecer a mente. E afetar a qualidade da adoração e da oração. Comer demais. Mas quando é que sabe comer demais? Se beber líquido às refeições, tomar líquido às refeições, vai comer em média 30% a 40% a mais. Se comer 80% ou 90% que come cozido, vai comer demais. Estão acompanhando? Se tomar líquido às refeições, vai comer demais. Se levar vida sedentária, vai comer demais. Por incrível que pareça, a atividade física regula o apetite, não é? E a pessoa pode comer mais moderadamente. Não é? Comer com branco, com queijo, as coisas, vai comer demais. E comer coisas que não são benéficas. Não é? E o que pode acontecer? Sobrecarregar o estômago é um pecado comum. Enquanto se usa demasiado alimento, todo o organismo é sobrecarregado. E quando vai numa festa, então? Tem 10 tipos de docinho, 10 tipos de salgado e a gente manda ver, né? Porque é uma festa, comemoração. O problema é que se tem festa toda semana. É aniversário de um, aniversário da tia, aniversário da sogra, aniversário do primo, aniversário do secreto, do amigo, é casamento, não sei o que, toda semana está lá. Não é? E geralmente esse comer demais é regado a refrigerantes. Vai sobrecarregar o estômago. Ela diz assim: a vida e vitalidade, em vez de aumentar, diminui. E é assim que Satanás planeja. É assim que ele planeja. A intemperança, mesmo que seja de alimentos saudáveis, terá efeito danoso sobre o organismo e vai embotar as faculdades mentais. Um estômago perturbado produz um estado mental incerto e perturbado. Causa irritabilidade, aspereza e injustiça. Irritabilidade é característica de qual natureza? Aspereza é característica de qual natureza? Percebe? E isso leva a injustiça, a cometer injustiças. É o que a revelação fala, plano de Satanás. A mente fica. Cada um desses itens que nós estamos falando contribui para obscurecer a mente. Agora imagina a soma deles. E isso é praticado na vida diária das pessoas. A soma dessas práticas, né? Condimentos. Especiarias irritam as tendas mucosas do estômago. O sangue se torna febril. Despertam-se as paixões, propensões animais. O que são as propensões animais?
é a expressão da sexualidade exagerada ou pervertida. E ela vai falar dos picles, vai falar das especiarias, vai falar da pimenta, essas coisas assim, condimentadas, né? Que eles fazem, né? Fermentadas, né? Esses picles. Vai falar também da carne, que é a opção proteica. O que eu vou apresentar aqui, eu faço assim, cuidadosamente e respeitosamente. Né? Então, é para apenas uma reflexão que está envolvido nesse ponto. Diz assim: pelo uso de alimentos carnes, a natureza animal é fortalecida e a espiritual é enfraquecida. O que quer dizer isso aqui? A natureza animal é fortalecida. Então, o que é fortalecido? A manifestação da ira, das paixões, da prostituição, do adultério, das heresias, e por aí vai. Aquela lista lá, né? E o que quer dizer natureza espiritual? Desenvolvimento da natureza. Então, o uso regular da carne como alimento, como base da alimentação, produz esse efeito. Enfraquece a natureza e fortalece a natureza, os fatores potencializadores da natureza carnal. Um regime de carne tende a desenvolver o animalismo. O desenvolvimento do animalismo diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Qual a verdade? A verdade presente. O sentido da verdade presente. Jesus no lugar santíssimo, fazendo a intercessão final. Intercessão final. Isso é um momento muito importante. Agora, os animais são maravilhosos. Entre eles lá, uma vida de turbulenta também, não é? Mas eles são maravilhosos. Mas qual é a diferença? A diferença é que o animal age por instinto. E nós devemos agir pela. E aí tem o assunto da expressão da sexualidade que está lá. Essa batalha, a natureza carnal, a natureza espiritual. Se alimentamos a natureza espiritual pela comunhão, pela adoração, pela oração, pelo estudo da palavra, não é? O Senhor vai tomando conta disso. Manteiga e carne são estimulantes. E isso danifica o estômago e perverte o gosto. Os nervos sensitivos do cérebro são entorpecidos. E o apetite animal é fortalecido à custa das faculdades morais e intelectuais. Revelação de Deus. Não é? Voz de Deus, voz de outra voz. Aí você começa a querer viver nesse caminho, tem suas crianças, leva para o profissional. Primeira coisa que está dando carne. Aí os pais saem com aquela coisa, não, puxa, a criança está ficando fraca, a criança não sei o quê, e fica agoniado. Palavra de Deus, a outra voz. A voz de Deus, a outra voz. Não? O que o Senhor tem para nós orientado? Não? A paralisia tem entorpecido o que é espiritual e devocional. Vamos percebendo a importância da mensagem de saúde? Não é porque vai livrar do diabetes, do câncer, disso, prevenir, tudo isso é benefício. Mas é um assunto profundamente espiritual e ligado ao desenvolvimento da natureza. Nem um grama de carne deve entrar no nosso estômago. Comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Qual foi lá no Éden, o desejo de Deus em relação ao ser humano? Volta lá. Deus sabia que o uso da carne suscitaria doença e insubordinação, e pode levar ao menosprezo da pureza e da virtude. E esse aí é o símbolo, irmãos, da outra voz. Esse e os outros. E eles põem em cima, lá onde eu moro, tem umas placas assim, postes de 20 metros de altura e uma placa de 4 por 8 metros, assim, para divulgar a outra voz. Isso aí é o modelo da refeição contrária ao plano de Deus. É o modelo, a outra voz. Quem é que está por trás da outra voz? Quem é que está por trás da outra voz? Aí tem a questão da combinação de alimentos, lá conselho sobre o regime alimentar como café, vida sedentária,
falta de atividade física, como que afeta, falta de sono adequado, como que afeta o cérebro, a respiração, se a respiração não é boa, se o ar é poluído, o cérebro fica nublado, os confusos pensamentos. Imagina quem mora nesses grandes centros, com toda a poluição e barulho que tem. A música. Eles fizeram uma experiência com músicos, colocaram aqui, no jardim, colocaram mudas de plantas que davam flor. E um colocou música sacra, música religiosa sacra, vocês entendem, não? E aqui colocaram essas músicas batidas, tipo rock, que usa os tambores. Aqui, 3 semanas depois as mudinhas estavam mortas. Aqui, 3 semanas depois as mudinhas estavam dando flor. Aí a gente anda pela rua, as pessoas com aqueles fones aqui e ouvindo aquelas. Aí vai fazer exercício de caminhar lá no meio da mata e vai com o fone e ouvindo aquelas músicas batidas. Isso não é para nós. E as telas? Tudo que a tela representa para isso. Onde é que vai bater isso? Romanos capítulo 12 que vai bater nessa maneira. Diminui a suscetibilidade mental. Os que violam as leis da saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão a lei de Deus. Essa é a relação que existe. Muro de proteção, né? Lei moral e lei natural. Os que transgridem a lei natural irão transgredir a lei moral, porque não discernem o que é sagrado. E o Espírito está trabalhando ali no meio. Quer trabalhar na vida dos seus servos, dos seus filhos, está lá. E o resultado disso é contrário à natureza amorosa. Rapidamente. Quanto custa praticar uma reforma de saúde? Ontem mencionamos o assunto de carro, né? Quem assistiu a aula de ontem, ali na apresentação, vocês vão ver. Mas eu vou fazer um rápido resumo aqui, para fechar. Quanto que custa mais diminuir o tempo de uso das telas? Custa mais ou custa menos? Quanto custa mais? Hoje não se usa, né, mais televisão, mais essas coisas, né? Mas quanto que custa mais a gente... Ser cuidadoso com o assunto da música. Lá em São Paulo, está diminuindo, mas tem um fenômeno muito grande. Cantores evangelistas. Aí eles vêm no domingo à noite e cantam. E alguns já têm corda. Se não comprar 50 CDs, 30 CDs, 100 CDs, não vê. Há igrejas que gastam num domingo à noite R$ 1.500, R$ 1.700, R$ 1.800 na compra de CDs. Mas se você tirar uma oferta, primeiro que vão reclamar. A igreja está tirando muita oferta. Mas vai dar R$ 10, R$ 15, R$ 20. Tem gente que tem tanto CD de música evangélica que nem no milênio de férias não vai dar tempo de ouvir tudo. E não precisa disso, não. E muitas vezes essas músicas chamadas evangélicas têm uma origem que não é grande coisa, não. Quanto a gente gasta mais para aprender a respirar melhor e respirar um bom ar? Quanto vai gastar mais para dormir melhor, dormir um tempo maior, deitar pelo menos 2 horas antes da meia-noite? Quanto gasta mais para fazer a prática de algum exercício físico? O pessoal vai falar que o melhor exercício físico é caminhar e cuidar de uma horta, ou fazer um jardim. Para caminhar, fazer uma horta, um jardim, não precisa de roupa especial, tênis especial, não precisa pagar academia. Gasta mais ou gasta menos? Quanto que a gente vai gastar mais para combinar melhor os alimentos? Vai comer 8, 10 variedades, centralizar. Gasta mais ou gasta menos? Quanto a gente vai gastar mais para trocar a proteína, o valor proteico da carne, por castanhas, amendoim, soja? Ontem eu mostrei, não? A validade disso, vocês podem assistir lá, vamos ver.
Quanto a gente vai gastar mais para evitar condimentos? Se a gente usa os condimentos mais simples, naturais, como é que chama os naturais aí? Cebolinha, salsinha, orégano, quem gosta, né? Salsinha, alho. Quanto que a gente vai gastar a mais por parar de comer demais? Quanto a gente vai gastar a mais por parar de usar estimulante? Quanto gasta a mais por parar de usar frituras? Não tem necessidade. Quanto a gente gasta mais por parar de tomar líquido às refeições? Quanto a gente gasta mais por comer moderadamente na terceira refeição? Pode empatar, porque a gente vai gastar mais na primeira, não? Quanto a gente gasta mais por evitar o açúcar? O açúcar com o bolo, com isso, com aquilo, tudo que tem açúcar. Gasta mais ou gasta menos? Quanto a gente vai gastar a mais por parar de comer fora de hora? Bolinhos, balinhas, docinhos, chocolate. Gasta mais ou gasta menos? Então, quanto é que custa fazer uma reforma de saúde? Gasta mais ou gasta menos? Então, a economia que fizer e a economia nos remédios que ia gastar, compra coisa boa. Mas não é isso aí o maior benefício dessa economia. É que Deus tem um plano de proteção com essa mensagem. Se fizer o melhor que sabe em relação aos princípios da mensagem de saúde, 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus. Quanto é que se economiza em remédios? Nós fizemos uma pesquisa no São Paulo uma vez e disse, em geral, a igreja gasta para cada R$1 de dízimo que ela devolve, pelo menos R$1 em remédio. Então, se essa congregação aqui estiver devolvendo um valor hipotético aí de R$10 mil por mês de dízimo, creio que seja mais, está gastando pelo menos R$10 mil em remédio desnecessários. Desnecessário, que poderia ser evitado e poderia ser consagrado à promoção do reino de Deus. Na época, a nossa associação recolhia das igrejas em torno de 3 milhões em dízimo por mês. O que significava isso? Que a nossa associação, os membros da igreja, estavam gastando de forma desnecessária em remédios, porque eu não pratico a mensagem de saúde, 3 milhões de reais por mês. 36 milhões por ano, 360 milhões em 10 anos. Daria para terminar a obra facilmente, para evangelizar facilmente, para construir aqui atrás um belo edifício, né? Para a juventude, trazer os seus amigos, ter um momento de recreação, de evangelização. Né? E às vezes tem igreja que não consegue terminar a fachada da igreja. Aí não é mensagem de saúde, é fanático, não sei o quê. Não, ela tem que ver com isso. Desenvolvimento da natureza amorosa, né? Que Deus procura. Mas o principal é isso aí que vocês estão vendo. O dragão ataca. Ele tem uma estratégia, ele tem objetivos, ele tem armas. Mas quando a gente vai e pratica a mensagem de saúde, nesse espírito que nós estamos trabalhando, para chegar ao desenvolvimento da natureza amorosa, é isso aqui, ó. É como pegar o dragão pela cabeça. Se esse é o mais forte poder que Satanás pode realizar, está aqui, ó, seguro. Vocês me dizem amém? Não vale a pena fazer um esforço, uma dedicação, uma consagração a Deus, não? E incorporar o plano de proteção de Deus para a parte física e a parte espiritual. A voz de Deus tem dupla bênção de seguir a voz de Deus. É aprender a viver de acordo com a palavra dele, que nos prepara para estar no novo céu, e ter uma melhor qualidade de vida nesse mundo, que pode nos ajudar a viver mais, ou nem tanto mais. Mas o que viver uma qualidade de vida melhor. Uma dupla bênção que advém de compreender e seguir os caminhos de Deus. Não?
Quando conduzido da maneira adequada, essa obra de saúde vai ter lugar na igreja, nos departamentos, no trabalho, nos concílios, nos preparativos domésticos. Então, o braço direito vai servir e proteger a igreja. O braço direito, mensagem de saúde, vai servir e proteger a igreja. Recusar a mensagem de saúde é desproteger a família, é desproteger a igreja do plano que Deus dá. E aí está o texto que eu falei para vocês. A mensagem de saúde foi dada para acompanhar a mensagem do terceiro anjo, para preparar o povo para a volta de Jesus. Amém. Que a sua graça continue abundando sobre todos nós. Vamos colocar em pé para a peça. Bom Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, fazendo uma reflexão sobre as preciosas mensagens que o Senhor trouxe à luz através dos seus servos, dos profetas, nesse tempo em que nós estamos vivendo, que significa proteção, que significa manter um caminho aberto para a operação do Teu Espírito em nossas vidas, nos transformando à imagem e semelhança de Cristo, que diz: vinde a mim, todos que estão cansados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É nesse caminho, Pai, que queremos seguir, e estar juntos nas férias de 1000 anos e no novo céu e na nova terra. É em nome dele que agradecemos. Amém. Amém.